Minha vista está falhando, ela disse afinal. Mesmo quando eu era moça, não conseguia ler o que estava escrito aí, mas me parece agora que parede está meio diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos de sempre, Benjamin. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora senão um único mandamento, que dizia: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. E esse canal literário. Bom, nossa proposta foi dada pela nossa professora de literatura, Janaína, onde nós deveríamos espalhar a literatura pelo YouTube, e nós vamos fazer isso através desse canal. E hoje nós vamos fazer análise crítica de um livro que foi escrito durante o século XX pelo autor George Orwell, e esse livro é A Revolução dos Bichos. Porcos. Desculpa. Vamos falar um pouco sobre o autor antes de falar da obra. Na verdade, George Orwell não era o verdadeiro nome dele, era Eric Arthur Blair. Isso, George Orwell era só um pseudônimo do autor Eric Arthur Blair. Ok. Ele era indiano que passou a maior parte da sua vida na Inglaterra, tanto que ele frequentou muitas escolas boas, colégios, etc. Ele criou essa obra que não se aplica somente ao contexto da Revolução Russa. Ela se aplica muito bem atualmente em vários países. Tipos de governo. Tipos de governo dos países, exatamente. Tá, essa obra, que foi uma sátira à Revolução Russa, como ele mesmo já tinha dito, consegue fazer alusão a quase todos os tipos de governos que existem no mundo, não só no Brasil, mas em outros países de primeiro e segundo mundo. Então, a visão do autor foi uma visão brilhante. É um livro atemporal, porque você vai ver isso este ano, vai ver isso na próxima década e nas próximas décadas, porque é uma coisa que acontece, o corromper o ser humano através da chegada ao poder. Beleza, nós falamos sobre o autor, só que agora a gente tem que falar sobre a Revolução Russa para poder entender a Revolução dos Bichos. Bom, antes da Revolução Russa propriamente dita, de 1917, houve o pré-revolução, que foi a causa para este grande fato que ocorreu no ano de 1917. Bom, nos anos de 1903 e 1904 mais ou menos, durante o governo do czar Nicolau II, houveram várias insatisfações da parte do proletariado por ter uma vida muito triste, trabalhar em situações muito precárias, ter uma jornada de trabalho muito longa, o que gerou as primeiras ideias socialistas que levaram à criação do Partido Operário Socialista Democrático Russo, que foi dividido em duas vertentes, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram a parte mais com as ideias do proletariado, a ditadura do proletariado, e a parte dos mencheviques era a parte um pouco mais conservadora, que propunha uma visão um pouco mais capitalista na questão mais focada para a burguesia. Ok, só para complementar, esses partidos foram idealizados e criados por Vladimir Lenin, que pode ser considerado até mesmo o pai da Revolução. Isso, que ele liderou o partido dos bolcheviques, que mais futuramente foram os que assumiram o governo da União Soviética, após a queda do czar Nicolau II. Mesmo sendo considerado o pai da Revolução, Lenin foi acusado como um espião da Alemanha. Sim, traidor. Traidor? É. Ok. E ele teve que correr pra Finlândia, porque senão ele ia ser morto, deixando esses bolcheviques. Quando exilado na Finlândia, quando Trotsky coloca os soviéticos no poder, Lenin volta para a União Soviética e ele se torna o presidente, enquanto Trotsky se transforma no líder das relações exteriores, e Stalin, que vai ser um sujeito muito importante agora para frente, lembre-se disso, vai virar líder das relações nacionais. A gente falou um pouco sobre a Revolução Russa em si, mas o nosso foco é a Revolução dos Bichos. Sim, para que isso aconteça. Exato, de nada. De nada. Agradeça a gente por você tirar um 10 na prova de literatura. Enfim, como é que a gente pode relacionar isso? O livro, ele tem personagens principais, obviamente. Poderíamos citar 4. Major, Napoleão, Snowball, que no caso Bola de Neve, sim, e o Garganta. Sim. Basicamente, Lenin poderia ser o Major. Por quê? O Major foi quem idealizou toda a Revolução dos Bichos. Ele teve um sonho e ele chamou toda a granja e tal. E com
contou seu sonho. Isso motivou os bichos a levantar a cabeça e enfrentar Jones, que era o Tsar Nicolau II. Sim, nós não citamos anteriormente, mas o Sr. Jones era o Tsar Nicolau II. Nós fazemos essa alusão porque o Sr. Jones, que era o líder da granja, ele maltratava muitos animais, colocava eles para trabalhar por muito tempo, dando muito pouca comida. Então, isso pode ser relacionado ao governo absolutista do Tsar Nicolau II, que gerou as ideias de uma revolução do proletariado, a mesma coisa que aconteceu no livro, que gerou a ideia de se criar uma república onde os animais seriam livres, que mais pra frente se tornaria a Granja dos Bichos. Ok, como foi citado, havia mais 3 personagens: o Garganta, Bola de Neve e Napoleão. Sim. O Garganta seria? O Garganta ele seria a parte legislativa da União Soviética. Ele bola as leis, faz com que a população entenda que é o melhor para eles, mesmo não sendo. Napoleão, ele pode ser considerado como Stalin, que foi quem liderou a União Soviética por uma maior quantidade de tempo, assim como Napoleão liderou a Granja dos Bichos pela maior parte do tempo, e além de suas atrocidades de governo ditatorial, opressivo, tanto de Stalin quanto de Napoleão. E por último nós temos Bola de Neve, Okay. que pode ser considerado como Trotsky. Por quê? Trotsky, que era do partido menchevique, fazia oposição a Stalin, que era do partido bolchevique. No livro, Bola de Neve fazia uma divergência com Napoleão. Okay. Então, Trotsky seria a oposição da Granja dos Bichos, que era os mencheviques, que tinha uma ideia um pouco mais conservadora, voltada ao capitalismo e à burguesia. Mas, voltando um pouco mais para a questão da história do livro, realmente o que acontece, há sim uma revolução da parte dos bichos, com o Major era o porco mais velho, mais sábio, Lenin, e que passou essa ideia de uma república onde todos os animais seriam livres, exatamente como acontece na história real. Os animais fazem essa revolução e expulsam Jones da granja, que na história real seria os bolcheviques derrubando a autocracia do Tsar Nicolau II. E após essa derrubada do Sr. Jones e os animais finalmente são livres, eles começam a trabalhar em prol deles mesmos, e um pouquinho mais pra frente já é capaz de ver uma certa desigualdade entre os animais da granja e os porcos. Porque os porcos, que eram os animais mais inteligentes da granja, eles começaram a aproveitar de tal virtude para poder ludibriar os outros animais e poder colocar a granja a favor deles. Tanto que eles, durante o livro inteiro, vão estar governando a Granja dos Bichos. Que superiores aos outros. Eles são superiores aos outros, e isso é uma coisa que vai se tornando evidente a cada capítulo que você vai passando. Então, os porcos seriam a parte mais organizadora, governamental. A partir daí, começa a Granja dos Bichos. Sim. E uma certa alusão que a gente pode fazer é a seguinte: a Granja dos Bichos seria a União Soviética, e o socialismo seria o animalismo. Porque a Granja dos Bichos, a princípio, era a Granja do Solar. Só que a partir do momento que os animais assumem a granja, eles tornam para a Granja dos Bichos, exatamente como a Granja do Solar é da Rússia, que acabou se tornando a União Soviética, a Granja do Solar se tornou a Granja dos Bichos. Tá, mas o que seria esse animalismo? O animalismo foi a ideia do Major de todos os animais serem livres. É igual ao socialismo, onde aparentemente todos eram livres e iguais perante a lei, né? Mas acaba não se tornando isso ao longo da história. Mas, deixando um pouco de lado a Revolução Russa, vamos falar um pouco sobre a história. Nós percebemos que ao longo dos capítulos vai se tornando cada vez mais evidente uma desigualdade entre os animais e os porcos. Mas alguns personagens começam a se evidenciar, como por exemplo... Tá, basicamente, depois de terem tirado Jones do poder, os animais criaram um conselho. Mas o que eles faziam? Basicamente, eles tinham... o intuito seria de cada um dar a sua própria opinião. Mas como os outros animais, no caso os operários russos, eles não tinham opinião, eles não sabiam argumentar, somente os porcos davam opinião e acabava que eles assistiam de tudo. Isso aí, mais pra frente, dá uma confusão. Mas isso vai acabar quando os
fazendeiros da região, junto com o Jones, tentam retomar a granja. Sabe? Sim. Então, depois que eles tentam retomar a granja, Desculpa te cortar, mas uma coisa que deve se valer é que tem uma pequena alusão que nós podemos fazer aos outros granjeiros, que no período um pouco mais para frente da União Soviética começando a guerra, os dois fazendeiros que são apresentados no livro, o Sr. Pilkington e o Sr. Frederick, eles podem ser considerados aos outros regimes totalitários, um pouco mais para frente, claro, mas durante a Segunda Guerra Mundial, que seria o Sr. Pilkington representaria a Alemanha nazista e o Sr. Frederick a Itália fascista. o quê? Sério? Sim, porque você pode ver que as granjas representariam os impérios, que seriam os governos totalitários. Sim, e que você consegue ver que a princípio as duas granjas, do Sr. Pilkington e do Sr. Frederick, elas tinham um certo cuidado, um certo alerta sobre a granja dos bichos. Só que mais para frente no decorrer do livro, você percebe que eles acabam formando laços tanto econômicos e eles se unem. Assim como acontecia na Os Alemanha. países do eixo com a Rússia. Isso. Que a Alemanha e a Itália, o nazifascismo, que era contra o stalinismo, mas que eles acabam chegando em uma conclusão final. Então, pode continuar. Após essa invasão, foi falha, eles conseguiram se defender, Sim. só que Napoleão usou isso para incriminar Bola de Neve. O Bola de Neve foi tomado como traidor e teve que sumir da granja, nunca mais foi visto. Sim. Então, daí pra frente, você começa a perceber o que? Os porcos, eles tinham, por exemplo, os animais, o animalismo tinha essa regra aqui: 4 patas bom, 2 o quê? Então, essa é a pergunta que gera uma máxima do livro. O livro tem as suas máximas, só que essa daqui é uma muito importante. Por quê? Bem no princípio do livro, no começo do animalismo, quando ele ainda funcionava teoricamente, um dos 7 mandamentos, que é uma coisa muito importante, lembre-se disso para sua prova, se você quer tirar 10. Tinha que 4 patas bom, 2 patas ruim. O que representava? 4 patas, os animais, seriam bons, e 2 patas, que os humanos, seriam ruins. Só que no decorrer do livro, que vai percebendo que os porcos vão adquirindo cada vez mais mais humanos, as características humanas, esses mandamentos são trocados. Eles são alterados. Eles vão sendo adaptados e mais no final do livro eles se transformam nisso. 4 patas bom, 2 melhor ainda. Porque a partir do momento em que os porcos adotaram esses costumes mais humanos, começaram a andar sobre 2 patas, eles tiveram que usar roupa. Eles bebiam muito. Eles tinham que se explicar para os outros animais. E eles utilizaram através dos 7 mandamentos essa máxima: 4 patas bom, 2 melhor ainda. Passou. Tá, beleza. Agora, voltando para a ideia de Orwell. Quando ele escreveu o livro, ele escreveu com propósito. Não foi um livro aleatório. Tanto que é um livro muito requisitado. Foi utilizado pelos Estados Unidos como uma propaganda anticomunista por causa da bipolarização da Guerra Fria. Então foi utilizado como uma tática anticomunista. Posso fazer um adendo? Vai. Orwell não era anticomunista. Exato. Ele participou da Guerra Civil Espanhola. Sim, e gerou muitas dúvidas, porque Orwell fez uma crítica muito forte, muito pesada, através desse livro ao governo soviético. Mas eles consideravam socialista, tanto que ele, como ele havia falado antes, tinha lutado na Guerra Civil Espanhola. Então Orwell, incrível que pareça, é socialista. Como assim? Exato, eu também não sei. Ele deu na telha escrever isso aqui, uma obra muito boa. E, bom, escreveu, eu de certo não gostava, mas enfim, continuando. Sim, e quando ele escreveu, ele quis retratar uma forma de governo que a ideia bem básica é que todos que chegam ao poder muito fácil podem ser corrompidos. Muito fácil, mais fácil ainda. Então, os porcos que chegaram ao poder e se transformaram em humanos no final do livro, quer representar as pessoas do proletariado que chegaram ao poder e que acabaram se corrompendo. Isso
pode ser visto em vários países, na América do Sul, na América Central, mas também essa forma de corromper o indivíduo através do poder. É sabido que isso acontece em quase qualquer país, seja de primeiro mundo, seja de quarto, quinto mundo. Isso aí pode ser comprovado quando, na última página do livro, que fala: as criaturas de fora olhavam de um porco para o homem, de um homem para o porco, e de um porco para o homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. O que acontecia? Os animais normais da granja estavam do lado de fora, enquanto Napoleão e os outros granjeiros, Garganta e os outros granjeiros estavam dentro da casa de Jones, festando, bebendo muito, que é uma atitude totalmente humana. Napoleão, por exemplo, estava usando roupas, estava caminhando sobre duas patas, fumando, bebendo álcool e conversando com os outros granjeiros, interagindo com os humanos enquanto os outros animais observavam tal ação. E essa última frase tem uma reflexão que quando os animais diziam, olhavam-se de um porco para o homem, de um homem para o porco, sem saber distinguir quem era quem, representava que Napoleão estava no seu ápice, no nível máximo de comparação de um porco com um humano. Então o poder tinha corrompido ele a tal nível que acabou chegando a essa máxima do livro, que comprova que o poder pode sim corromper uma pessoa. Beleza, galera? Então esse foi uma breve explicação sobre o livro A Revolução dos Bichos, fazendo uma intertextualização com a Revolução Russa. Agora, o nosso recado é para você. Você aí que não gosta de ler, você aí... Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Aqui pra quê? Pra tirar nota 10, cara. Pra tirar nota 10. Você não vai tirar nota 10 só vendo esse vídeo. Não vai mesmo. Então eu tenho uma dica pra você. Leia, porque você vai precisar ler. Uma hora ou outra você vai precisar ler. Nossa, eu tenho preguiça de ler. Olha isso aqui. É super fino. É muito fino. E ainda por cima... Isso aqui, cara. Tá vendo isso aqui? Metade disso aqui é pós-fácil e pré-fácil. Você não vai precisar ler disso, tá ligado? É super rápido. A gente não vai explicar isso. É uma linguagem super fácil, super tranquila de entender. E além do mais, se você tiver uma noção maior sobre a Revolução Russa, é claro que a linguagem vai se tornar mais interessante, você vai entender um pouco melhor a história. Porém, caso você não saiba, é mais do que evidente o que o autor quer passar para você. Então, leia esse livro, vai te dar incentivo à leitura, você vai entender muito melhor a história da União Soviética e também vai ter uma visão mais reflexiva sobre os governos de atualmente. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Nós não sabemos ainda se vamos fazer mais alguns livros. Cara, eu queria fazer mais. Vamos lá, dependendo do resultado da bagaça que vai. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado. É nóis.